Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Este é o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da equipe SPEC da CUCAC para falar de você, da sua empresa, da sua escola, das relações humanas. Você que nos segue nas redes sociais, curta o nosso trabalho, divulgue nosso trabalho, se gostar, clique no like ou dê o seu dislike, se inscreva nos canais e nos siga nesse trabalho que tem, sobretudo, o foco de esclarecer toda a relação que existe, toda a fundamentação que existe no campo das relações humanas para trabalho e educação. Hoje nós estamos recebendo mais uma pessoa muito especial, Sérgio Araújo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Alberto. O Sérgio, eu tenho o prazer de dizer que trabalhamos juntos. É melhor a gente não dizer há quanto tempo, né, Sérgio? Porque nos denuncia. Mas trabalhamos juntos há muitos anos e vimos acontecer toda essa transformação tecnológica, seja de internet, seja de política. Passamos por todas as crises, né, brasileiras. E o Sérgio é uma pessoa que tem muito a dizer, sobretudo, no campo do RH, ao qual ele se dedicou a partir de um momento da sua vida. O Sérgio recentemente escreveu um artigo que vai ser o objeto desse episódio do nosso podcast, que fala sobre aprendizagem e treinamento. Mas antes da gente começar a falar desse artigo muitíssimo interessante, eu gostaria que o Sérgio fizesse um breve resumo aí da trajetória dele, especialmente com a RH. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio. Obrigado, Alberto. Um pouco da minha história, o Alberto já conhece bastante, que nós chegamos a trabalhar juntos, ele na parte de informática e eu na parte de planejamento estratégico. Isso. Então, eu trabalhei muitos anos em indústria, em planejamento estratégico, projetos, gestão de projetos e coordenação do sistema de qualidade. E a partir daí, coordenação do sistema de qualidade, eu fui entrando cada vez mais em gestão. Hoje eu falo assim, o que você faz? Faço trabalho com quê? Com gestão. Né? Seja usando planejamento, usando desenvolvimento organizacional, seja através da qualidade, tudo é gestão. Teve uma trajetória longa de qualidade também, né? Eu fui o coordenador geral do sistema da qualidade, né? Logo no início, na década de 90, né, que estava no auge qualidade total, né? Que hoje já sofreu uma transformação muito grande, que você nem reconhece mais qualidade total. O pessoal prefere falar em Lean do que qualidade total. É a febre dos neologismos, né? A gente também viu acontecer de tantas formas diferentes. Exato. Então eu lidei a partir do ano de 98, 99, eu saí da organização e passei a trabalhar como consultor independente. Né? E trabalhei em várias empresas, sempre empresas de médio ou grande porte. Sempre na linha nessa mesma linha, né? Fazendo de tudo um pouco na parte de desenvolvimento organizacional. Tá? Sérgio, o artigo que te trouxe aqui no nosso podcast, quando eu li, você me enviou, eu achei que era fundamental a gente ter a oportunidade de falar sobre ele aqui. Ele tem um interessante título de Aprendizagem e Treinamento, parece, mas não é a mesma coisa, né? É mais ou menos por essa linha. E no início desse artigo você conta uma história bem interessante que eu queria que você contasse aqui, divertida, né? Que é a história dos perus no treinamento para voar, né? Eu acho que para ilustrar do que a gente está falando, é fundamental você contar um pouquinho dessa história dos perus aí. Bom, a história dos perus, ela está na obra do Dave Ulrich, que hoje é talvez o principal guru na área de gestão de pessoas, né? Reconhecido aí internacionalmente nessa área. E quando eu vi essa historinha que ele colocou na introdução de um capítulo, eu achei que ia fazer muito sentido nesse tema. Né? A história é o seguinte. Ele conta a história de um grupo de perus que estava participando de um programa de treinamento
de 2 dias para aprender a voar. Quer dizer, Peru para aprendendo a voar. Né? Então, eles foram para um resort, vamos dizer assim, né? E lá eles aprenderam os princípios de aerodinâmica, prática de voo, fazia prática de voo de manhã, à tarde e à noite. Aprenderam a voar a favor e contra o vento. Quer dizer, ficaram bambas no conhecimento, né? no aprendizado deles. Né? Bom, o que aconteceu? Acabou o seminário, né? Terminou, todo mundo ali se despediu, né? Aí cada um voltou para casa caminhando. Qual que é o moral da história, né? Eles tiveram conhecimento, mas não aprenderam, porque o aprendizado significa mudança de comportamento. Se não houver uma mudança de comportamento, não houve aprendizado. Você pode ter tido retenção de conhecimento, você pode ter conhecimento, mas não o aprendizado. Isso nos leva lá no Deming, né, Sérgio? O que você não mede, você não controla, né? Não tem como fazer. O cara aprende tudo sobre voar, mas volta para casa andando. Sérgio, a seu juízo, e obviamente nós não vamos citar nomes de empresas, nem de nenhuma organização, mas temos muitos perus aí pelo mercado, especialmente nas áreas de RH. Eu acho que é predominância. Tá? É a predominância porque o modelo mental do RH não é aprendizado, é treinamento. Né? Treinamento faz parte do processo de aprendizado, mas não se resume. Aprendizagem não se resume a treinamento. Né? Então, eles estão muito focados em entregas de programas de treinamento e quase nada do processo de aprendizagem. Tanto que eles negligenciam muito a avaliação dos impactos dos programas que são realizados. Mas, ou seja, fazendo uma provocação nesse campo, meia história do que nasce primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. As empresas negligenciam, e aí eu vou acrescentar um outro time nessa história, que é o time da educação, porque o mesmo paradigma existe na educação, né? Você treina alunos ou os alunos aprendem? É uma coisa bem diferente uma da outra. Eu não estou falando de educação técnica, estou falando de todo... na realidade, não se mede, porque já se sabe que não existe o resultado, não se mede porque se teme o resultado, ou não se mede porque não se sabe medir, ou algum outro fenômeno. Eu acho que tem algumas coisas aí, cada um delas tem um determinado peso. Primeiro, não se sabe medir. Não tem instrumentos Seu artigo fala. Validados de medição. As pessoas não conhecem, não fazem uso e não procuram. Outro, existe uma indústria de treinamento. E ela é muito grande, ela é muito pesada. A indústria não tem interesse nisso. Ela tem interesse em vender o treinamento. Tá? Ela não tem interesse em colocar em xeque aquilo que ela está vendendo. Então, não existe essa cultura de avaliar resultados. E um conceito interessante, né, que os RH, de uma forma geral, utilizam. O conceito deles, assim, entre aspas, né, de resultado, é satisfação. Autorrelato. É a satisfação do cliente. O cara fala assim, não, foi ótimo, todo mundo gostou, foi um maior sucesso, mas qual que é o impacto no desempenho, na performance, no desempenho do trabalho e no negócio? Esquece, você não vai encontrar isso. A esperança, Sérgio, que você está vendo no mercado é uma transformação, pelo menos nessa direção, ou você está descrevendo uma situação que não só existe, mas que tende a continuar existindo? Eu acho que vai continuar por um bom tempo, tá? Pelo seguinte, se você pegar os dados levantados sobre isso no Brasil, né, quem faz uma pesquisa anual é a BTD. Né? Todo ano ela faz.
E ela... Para quem não é da área, só para as pessoas saberem, a BTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Treinamento e Desenvolvimento. Né? E ela normalmente tem ramificações nos estados. Então ela faz uma pesquisa anual que ela chama de Panorama Anual. Né? E ela estratifica as formas que as empresas fazem a avaliação. Né? Porque todo mundo praticamente fala que avalia. Né? Mas no ano de 2023 foi o melhor ano da série dela. Ela apresenta o seguinte: quem faz as empresas que responderam, que fazem uma avaliação de retorno, 2% fazem avaliação. De taxa de retorno. Taxa de retorno, de ROI. Que é uma coisa mais complexa, dá para compreender isso aí. Mas somente 9% faz avaliação do impacto do projeto no negócio, né? No trabalho. Agora, o detalhe, 71% das empresas pesquisadas fazem avaliação de reação. A avaliação de reação é uma avaliação de satisfação. E é comprovado que não existe praticamente nenhum nexo, ou uma coisa muito suave, do nexo entre o resultado da avaliação de reação e o trabalho, o impacto no trabalho. Tá? Mas todo mundo faz isso. Tá? Então essa é a realidade. Ou seja, aí você traz mais uma coisa para o cenário, que é a questão do gap, é a questão de como o treinamento é definido. Porque eu posso dar um treinamento, esse treinamento não atingir resultado nenhum, ou atingir algum resultado, mas se aquele treinamento não devesse ter ocorrido, aí a chance dele atingir resultado é próxima de zero, né? Porque ele nem deveria ter existido. Como é que está o cenário de definição do em que treinar? Porque dentro dessa lógica, é uma pergunta, nós deveríamos partir do resultado que eu quero atingir para verificar onde estão os gaps e treinar. Né? Mas eu não deveria partir, eu me lembro de tempo, inclusive, que a gente trabalhou junto, das famosas listas, em que você quer treinar a sua área esse ano, né? Esse não é o comum. É o famoso LNT, Levantamento, Necessidade de Treinamento, tá? Em que eles pesquisam, o RH pesquisa junto às áreas, o que eles querem de treinamento, o que eles acham que eles precisam. E dali você forma uma lista. Esse é um caminho, tá certo? Tem um conjunto de treinamento que vamos dizer assim, ele é institucional, né? Você não tem como fugir, tem os treinamentos legais, os legais, NR, onboarding também, né? Onboard e aqueles que quando você está introduzindo alguma mudança na organização, né? Um projeto, uma estratégia e tudo, você tem que treinar as pessoas, né? Você vai lançar uma carta de valores, você treina as pessoas. Então, eles são institucionais, né? Então, eu chamo isso de obrigatórios, tá? Você não tem como fugir. E tem outros que é decorrente de modelo de certificação, né? Se você faz uma norma e coloca nela que a pessoa que tem que ser treinada nela, tem que ser treinada, senão é não conformidade. Ok? Às vezes eu não posso nem comercializar meu produto se eu não certificar que a pessoa está treinada para aquele fim. Mas, de novo, ela pode ser um peru, né? Exatamente. Porque eu vejo o seguinte, né? Minha opinião, você deveria ter praticamente dois conjuntos de treinamento. Os institucionais, que são obrigatórios, e esses você faz na forma do LNT. Então, você levanta aquilo que você se compromete a fazer anualmente dentro da sua realidade orçamentária. E o outro seria, a origem dele é uma resposta a uma pergunta que incomoda muita gente quando fala em treinamento. Qual é o problema? Porque treinamento é uma solução que você encontra para determinado problema. Certo? Então você já conhece a solução, mas não sabe qual é o problema ainda. Sérgio, aí eu queria explorar uma coisa, porque certamente parte do nosso público é de pequenas empresas e até de microempresas.
A menina do café aqui na esquina, ela... Uma cafeteria que cabe 3 pessoas dentro da cafeteria. Se ela precisar contratar alguém, ela precisa necessariamente treinar e muito rapidamente ela vai medir o resultado, né? Ela pode... ela vai ver, né? Eu digo a menina porque eu estou contando um caso real, ela é a dona do estabelecimento. Quando eu estou numa organização um pouquinho maior, a coisa já se complica mais, eu já estou um pouco mais distante. Se eu estou numa organização com muitas filiais, se complica mais ainda, né? Eu tenho visto, por exemplo, creio que você também, a gente anda por aí, não só em Belo Horizonte, mas em várias capitais, e os supermercados todos com faixas de contratos, e todo esse povo tem que ser treinado. Tem. Né? A minha pergunta para você é, quanto maior, mais difícil treinar, na perspectiva de resultado, de eficácia? Olha, não, eu acho que não, tá? Porque o exemplo que você deu aí é muito o exemplo do treinamento operacional. Sim, Em prática operacional. Que é prática operacional. Em prática padrão, normas, essas coisas. Né? Que normalmente, para a pessoa assumir a função, ela é obrigada a ser treinada naquilo. Se ela é certificada, se a empresa é certificada, ela já está registrado na documentação dela que exige, como pré-requisito, que ela seja treinada antes de assumir a função. Sim. Né? Agora, talvez o termo não seja muito bom, ser treinada. Você devia estar registrado lá se ela está capacitada para fazer isso. Porque às vezes ela não precisa treinar. Mas é nesse sentido que eu fiz a provocação, porque a menina dona do café, com 1 dia, 2 dias, ela vai descobrir que, olha, eu treinei, mas o cara não está sabendo fazer o café, operar a máquina, servir o bolo, esquentar o salgado. Ela vê muito rapidamente. Então, quando eu estou numa organização muito grande, será que não passa um tempo muito grande até que eu perceba que a pessoa não tem uns negócios interessantes nisso, né? A certificação, ela acaba, né, por descuido, ela começa a gerar algumas distorções, deformações. Que coloca-se na norma de treinamento que todo mundo tem que ser treinado. Emitiu ou mudou a prática operacional, as pessoas envolvidas têm que ser treinadas ou retreinadas naquilo, né? E aí eu falo, então você avalia normalmente a reação, o conhecimento e eficácia. Certo. Quando chega na da eficácia, porque o conhecimento você pode avaliar fazendo teste antes e teste depois. Sim. Isso é fácil. Quando chega na eficácia, deveria ser relacionado ao desempenho no trabalho. Então, o cara é treinado numa norma, numa prática padrão, e por princípio, prática padrão são processos muito curtos, você treina em cima de fases, de etapas. É o fazer o café, colocar... Né? E eles colocam lá, assim, tem 100 dias, 120 dias para treinar. Tá certo? Eu já vi casos de 270 dias. Quer dizer, o gestor tem que ter um prazo de 270 dias para chancelar o desempenho da pessoa. Olha, ele não, com 270 dias ou 100 dias, ele não consegue ver nenhum nexo entre o treinamento e o trabalho. De uma coisa assim. E talvez a pessoa pode até apresentar um bom resultado, mas porque aprendeu fazendo. Ou por outro motivo. Ou seja, a causa não foi o treinamento. Não foi. Então, essa questão da avaliação, ela tem que levar em consideração o ciclo da tarefa. Se a pessoa está sendo treinada numa tarefa que ele faz todo dia, terminou o treinamento, no dia seguinte, ou 2, 3 dias no máximo, ele tem que ser avaliado naquilo. Não pode esperar 30 dias, 40 dias, igual é comum. Sérgio, na indústria da informação, né, eu estou na indústria, né, a SPEC está no campo da informação, esses ciclos são muito curtos, né? Primeiro porque tecnologias, se a gente citar só o GPT, se a gente bobear, o cachimbo cai, mas cai rápido.
Na indústria de base, na indústria de transformação, esses ciclos são bem mais longos. Elas padecem mais por conta de terem ciclos de aprendizado, as práticas mudam menos, e talvez por conta disso, eu já ouvi isso em indústria siderúrgica, por exemplo, que as próprias práticas gerenciais também mudam menos por conta da indústria ser uma indústria que muda menos. O que você nos diz sobre isso? O que eu vejo, né, é que você não dá para colocar tudo num único pacote, tá? Por exemplo, é uma indústria e, por exemplo, uma empresa de tecnologia, tá? É isso que eu queria explorar. Como é que eu trato diferente essas... trato diferente que a empresa de tecnologia, ela tem no DNA dela a inovação, não é isso? Isso. O ciclo de inovação, ele é diferente. O que você faz? Você tem ideia, você faz um MVP, aí você recebe as informações do cliente e corrige. Então você aprende com as falhas, né? Através dos feedbacks. Você diria que o treinamento tende a ser mais on the fly, aprender fazendo? Ele é... Quer dizer, o processo de desenvolvimento de um produto numa empresa de inovação, ele já embute o aprendizado. Tá? Talvez até inconscientemente, mas já embute o aprendizado. Tá? É um ciclo de aprendizado. Sim, concordo. Tá? Porque ele aprende com as falhas. Né? Agora, essa questão de aprender com as falhas, existe muita confusão com relação a isso. Né? Existe esse discurso, o erro tem que ser tolerado, você aprende com as falhas, mas não é qualquer erro. Então, E em particular, Sérgio, não é qualquer frequência de erro, né? Não, é o seguinte, você tem o erro evitável e o erro não evitável, vamos falar assim. O erro evitável, você não é tolerável. O que é um erro evitável? Você errou naquela tarefa, naquela execução, porque você deixou de cumprir uma norma padrão que já estabelecia de como fazer. Você desobedeceu. Tá? Você andou fora da faixa de segurança e teve um acidente, isso é um erro evitável. Agora, o erro bom, vamos dizer assim, se é que existe, poderia classificar assim, é o erro que nasce no experimento, na melhoria, na proposta de solução. Porque vai ter erro, tá? Vai ter falha. Talvez o termo falha seja melhor do que erro, tá? Mas são equivalentes, aparentemente equivalentes. Agora, a empresa, para tolerar isso, ela tem que ter um esquema, aquele esquema de segurança psicológica muito bem, né, alinhado. Porque senão o cara não distingue os dois erros e pune o cara porque o cara tentou acertar, tentou fazer uma coisa nova. Você falou sobre distinção, sobre punição. RH senta na mesa quando os resultados não chegam, Sérgio? RH é chamado para sentar na mesa e falar assim, escuta, nós não tivemos os resultados. Não. Porque certamente as áreas operacionais são chamadas. Vendas é a primeira. São chamadas. Né? Não são. RH senta na mesa. Não, o RH senta na mesa em momento de planejamento, que é o normal. Né? E que antes eles não tinham espaço na mesa. Né? Eles até brincam, assim, antes a RH brigava por ter um lugar na mesa. Depois que conseguiram esse lugar na mesa, o que eles estão fazendo aqui? Né? Que tem que trazer para a mesa? Eu não sabe o que tem que trazer. Tá? Então ele participa muito nessa fase de desdobramento. Né? Hoje, principalmente com esses modelos hoje de business partner, né, que tenta vincular, né, já está totalmente distorcido em grande parte das empresas. Né? Fala um pouquinho disso, porque nem todo mundo que nos ouve, o que é o business partner e por que está distorcido. O business partner um profissional de RH generalista, tá? Que dá suporte
às áreas, aos gerentes, na busca de soluções de RH para as áreas. Então, ele deveria estar ali dando apoio às áreas, buscando soluções de RH. Né? E virou, tipo assim, vamos falar, um pouco de elite dentro do RH. Né? Esse business partner faz parte de um público mais elitizado. Ele é uma espécie de gerente de conta do RH com as áreas. Ele é o contato com a linha. Né? Com isso. Bom, acontece o seguinte, é muito comum você ver no LinkedIn pessoas se apresentando como business partner de treinamento. Olha, não existe business partner de treinamento. O business partner ele é generalista. Ele quer fazer só então, do filé do outro, não quer. Na realidade, ele é um especialista em treinamento, está se intitulando de business partner. Isso é comum. Você vê todo mundo agora, você vai aos currículos, todo mundo lá tem business partner. Antes de eu passar para o próximo tema, eu te perguntei se a RH senta na mesa. Né? Obviamente, minha provocação é a RH é chamado a explicar parte dos resultados, dos fracassos, para o bem e para o mal, mas eu vou mais longe. A RH quer ficar nessa mesa se ele tiver que explicar isso? Bom, a RH quer ficar nas mesas. Tá certo? A pergunta foi... Claro que ele quer ficar na mesa. Mas eu quero só ouvir ou... Eu estou invertendo a lógica agora. Tá? Mas eu não sei até que ponto que ele se sente responsável pelo resultado. Tem uma coisa que me provocou a vida inteira. Porque a forma de RH medir os resultados é diferente. Não está ligado ao resultado. Está ligado, às vezes, ao processo dele, mas não ao resultado. É sério. A vida inteira, até 2016, quando a gente começa com o CAC usa o SPEC internamente, a gente trabalhou com RH, consultorias externas de RH na empresa, por cerca de 25 anos. E me chamava a atenção que em 25 anos foram diferentes empresas de RH, por uma única vez, uma pessoa foi contraindicada. Sabe aquele laudo? Sim. Lá no processo de recrutamento, que vem no final. Houve uma vez em que a pessoa foi contraindicada. E eu fiquei tão indignado que eu contratei a pessoa. Eu queria muito saber por que aquela pessoa estava sendo... Bom, resumo da ópera. Era um gênio, tá? Uma pessoa que trouxe muitos benefícios e muitos problemas também para a empresa, mas muitos benefícios. Eu diria para você que entre créditos e débitos, mais créditos que débitos. Mas uma pessoa muito difícil de trabalhar porque era um gênio, tá? O que me chamou a atenção, e me chama a atenção, é que quando alguém dá errado, né, e aí inclui dar errado não só no recrutamento e seleção, mas no desenvolvimento, no treinamento, etc., e acaba demitido, a solução imediata é contrata outro. Eu não me lembro de episódios por onde eu passei em que se chamasse a RH e falasse, vem cá, contratou errado. O RH... das empresas que têm maior estruturação dos processos de RH, ela faz esse acompanhamento de desligamentos, de causa de desligamento, entrevista de desligamento, tá? Ela faz isso, tá? Mas não muda muito o processo. Ele fica repetindo o processo. Constatar. Outra coisa é você chegar e falar assim, olha, este caso aqui foi um caso, por exemplo, de contratação incorreta. Eu prego até o seguinte, algumas coisas, né? Porque fala-se muito em talentos. Sim. Então, a empresa investe em talentos, tá? Às vezes até já dentro de um plano de carreira, né? Investe muito naquela pessoa, aposta nela, né? E de repente a pessoa é demitida ou sai. Tá? Olha, tem um negócio errado, tá? Isso deveria ser avaliado, igual quando você tem um acidente de trabalho, o fato, aquela questão do acidente, ela vai lá na presidência da empresa e é discutida lá. Né? Você perde um talento, não se discute isso.
Tá? Deveria ser um case a ser estudado Justamente isso. para realimentar. RH me parece uma área um pouco imune dentro da empresa. Ele pode falar, pode apresentar muitas estatísticas e tal, mas raramente vai ser... Vou usar uma palavra muito forte que eu não gosto exatamente dela, mas é culpabilizado de jeito nenhum e responsabilizado raramente. Né? Responsabilizado no sentido bom da palavra responsabilizar, é dizer, parte da responsabilidade desse processo é seu, não no sentido de culpa, eu não gosto da palavra culpa. Tá? Você pode olhar o seguinte, as pessoas que estão no RH, de onde elas vieram e como elas aprenderam a trabalhar. Certo? O RH hoje ele é um território, mais ou menos, de psicólogos. Tá? Então, e muito do gênero feminino, a maioria. Então, a diversidade assim, não é uma coisa que é muito praticada, né, de uma certa forma. Entendi. Né? É importante ressaltar que nós não estamos falando aqui num sentido discriminatório. É um dado estatístico, é um fato. Né? Tá? Não é querendo dizer que os males advêm disso, mas de que realmente falta diversidade. Falta sim diversidade. Você pode olhar em qualquer... Você pega esses grupos de estudos de RH, GDP e vários outros, você vê fotos deles, que eles publicam as fotos, você tem lá em 20 membros, 2 a 3 homens, né? São mulheres, e você vai ver as mulheres, são todas psicólogas, tá? Praticamente. Você está querendo colocar é que isso cria uma visão muito única, né? Não tem a diversidade que se fala, né? O que se prega da diversidade? A diversidade cognitiva, que é o mais importante. Não é nem a de gênero isso, não é mais a cognitiva. Né? Então, essa que faz a diferença. Formas diferentes de ver soluções de problemas. E aí você vê que a trajetória das pessoas dentro do RH, elas entram principalmente via área de recrutamento e seleção, depois passa para a área de treinamento, e quando evolui mais, vai para a área de desenvolvimento gerencial. Constituiu uma carreira, padrão de carreira, né? Mas isso é comum, tá? Agora, como que eles aprenderam? Aprenderam com quem estava lá. Repetindo os processos que já existiam. Tá? Então, isso cria uma... Né? Sérgio, outra questão importantíssima. Para as empresas que têm RH, e aqui não importa se ele é interno ou externo, sim, porque sempre tem aquela empresa muito pequena que nem a RH tem. Há uma divisão de responsabilidades no processo, seja de recrutamento, desenvolvimento, etc., entre a área de RH e a gestão da área. Sim. Como é que você vê essa divisão de responsabilidade? Primeiro, se ela deve realmente existir, em que proporção, e qual seria a preocupação de cada lado deveria ter nessa história? Olha, eu acho que a responsabilidade é dividida, compartilhada. A forma de compartilhar isso talvez não seja muito adequada. Porque você pega um profissional de RH, de recrutamento, ele vai entrevistar um candidato, ele entrevista o candidato com um olhar e com seus viés, tá? Que é um problema que tem que ser trabalhado, muito trabalhado nessa parte. Tá? Depois, aqueles que passaram no primeiro crivo, vão para ser avaliados pelo gestor da área que ele vai trabalhar. Tá? O gestor da área entrevista o cara também com seus viés e com a outra estrutura de perguntas, de questionamentos, de entrevista. Tá? E não há uma avaliação de concordância, de nível de concordância entre elas. Tá? E acaba sendo de quem a palavra final? Em regra geral é do gestor. Do gestor. Tá? E vai assim, se ele não gostou do cara, tá? O que faz sentido em última instância, porque afinal de contas o dia a dia é com ele, mas
não ter um contato entre esses dois processos é algo, no mínimo, preocupante, né? Porque eu tendo, por exemplo, se você tem um gestor ruim, você tende a contratar todos a sua imagem e semelhança, né? Essa é outra coisa. Você tem diversos vícios de contratação, tá? Que estão até vendo nesse esquema dos viés. Você tem um viés de confirmação, tem o efeito halo, tem um punhado aí, né? Você pode escolher, né? E eu não vejo RH se preparando para isso. Tem até uma linha de trabalho que chama... né, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso, nenhum de RH que eu conheci, chama gerenciamento de impressão. Impressão no sentido A impressão que você tem em relação às pessoas, aos candidatos, tá? A impressão que você tem dele e também saber identificar a impressão que ele está querendo te vender. Então tem esse campo aí de... eu li recentemente um artigo que chega no mínimo, uma provocação muito grande de desqualificar a entrevista como um instrumento eficaz, tamanho o nível de viés que ela produz. Sim, a entrevista, tem autores que condenam a entrevista, que se não for uma entrevista estruturada, é melhor não fazer. Tá? Porque faz... E o que você tira daquela entrevista? Só impressão sua. Tá? Tem um autor, o Daniel Kahneman, né, que é autor do livro Rápido e Devagar. Ele é psicólogo e prêmio Nobel de Economia. Isso. Né? Ele é prêmio Nobel de Economia porque ele, com o trabalho dele em psicologia cognitiva, né, ele mudou a questão da teoria do consumidor. Sim. Né? Então, a linha de economia, chamada economia comportamental, nasceu a partir dele, da década de 70. Né? Ele, com outros autores depois, que foram na carona dele, né? E ele prega o seguinte, no caso de recrutamento. Faça um algoritmo, por mais simples que seja, mas faça ali, coloca os atributos que você quer verificar, o peso, e avalia a pontuação dele. Por mais simples que você fizer, ele é mais eficaz do que se você ficar só a partir da sua conclusão em cima da sua intuição, da sua percepção. Certo. Falta método. Falta método. Nessa linha, eu queria voltar para a questão do treinamento versus aprendizagem. Vou te perguntar o seguinte: no campo do treinamento e da aprendizagem, nós falamos no campo do recrutamento a divisão de responsabilidades. Queria agora explorar isso no campo do treinamento e aprendizagem. Como é que fica a divisão de responsabilidades? E aí entra em cena um outro ator muito importante, que é o próprio treinando. Sim. Né? Essa questão aí, Roberto, é a questão que a gente também não vê, não vê ser tratado dessa forma. Você vê o treinamento sendo tratado como treinamento. Você me passa, Sérgio? Obrigado. Então, eu costumo ver treinamento ser tratado como treinamento. Mas a questão assim, é um ecossistema que tem que ser tratado. Tá? Para você ter o resultado perdido, você tem que trabalhar 4 vertentes, tá? Principalmente. Você tem que trabalhar a organização em si, porque tem que ter clima para a aprendizagem. Essa questão do erro, por exemplo, faz parte do clima para a aprendizagem. Tá? Então, a organização tem que dar recursos e criar condições. Né? Tem o RH, que é um facilitador do processo, ele não é o principal responsável pelo resultado, ele é um facilitador do processo, ele entra com logística e tecnologias, tá? E você tem você tem os gestores, os líderes, que tem que dar o suporte, tá? Para que esse
tem que dar suporte ao aprendizado, tá? Porque ele tem que apoiar o treinando depois na execução, tá? Na performance, na atividade dele fazer, tá? E você tem o próprio indivíduo, né? O próprio treinando, que ele tem que ter motivação, tá? Ele tem que ter motivação para aprender, tá? E para transferir. Transferir é aplicar, tá? O conceito de transferir é você aplicar no trabalho. Aplicar no trabalho. Tá? Então ele tem que ter motivação. Então tem esses aspectos motivacionais. Que não, agora, para mim uma avaliação deveria considerar tudo. Ela é equidistante, ela é na mesma medida, ou algum desses atores tem uma responsabilidade maior no processo de aprendizado? Não, eu acho que cada um no seu momento. E nós estamos falando aqui de aprendizado organizacional, empresarial. Acho que cada um no seu momento tem a sua participação. Deveria ter sua participação. Tá? Você vai fazer o treinamento, se a pessoa não tiver motivação para aquilo, e a motivação para aquilo quer saber o que ela vai ganhar com aquilo, o que ela vai atuar no trabalho, aquelas questões de valência e instrumentalidade, né, que é usado nas teorias de motivação. Né? E se não existir motivação, a pessoa não vai aprender, adulto. Mas nessa linha de quem paga a conta, Sérgio, aqui surge uma outra questão. Uma vez eu escrevi um artigo que chamava A Culpa é do Vanderlei. O artigo fazia alusão ao Vanderlei, que era corredor, não sei se você se lembra, que foi agarrado na linha de chegada da maratona, né? E algumas pessoas fizeram eu só posso chamar de piada, né? E disseram que a culpa dele ter sido agarrado era dele. Que ele se posicionou errado, enfim. E aí eu fiz esse artigo falando sobre educação, querendo dizer o seguinte, olha, o Vanderlei, que é aquele que aprende, no caso o aluno, genericamente, seja na empresa, na escola, a culpa acaba sendo dele quando nem a empresa deu as condições, nem a RH foi o facilitador e nem o gerente deu apoio. Né? Então a culpa acaba sendo dele. Se é que existe alguma culpa. Na educação, trivialmente é assim. É muito raro que você não... Eu fui professor há muitos anos. É muito raro que você... Por exemplo, era tradição na década de 80, 90, um professor que reprovava muitos alunos, ele era tido como brilhante, ou seja, muito exigente. Os alunos não passavam porque ele era muito exigente, né? Não é porque ele não soubesse ensinar, ninguém cogitava disso, né? Qual que é o cenário? A gente já falou aqui que não tem exatamente... Culpa, eu não gosto muito da palavra, mas responsabilidade sim. Quando dá errado, a gente já disse que é raro alguém parar para avaliar efetividade, né, eficácia. Mas quando acontece, a culpa é do Vanderlei? Não, porque às vezes ele nem deveria estar lá. Sim, mas a empresa põe a culpa no Vanderlei, ela diz, olha, né, quando acontece, não sei nem se acontece, mas quando acontece, cada um desses pega a sua cruz, o gestor pega a cruz e fala, olha, talvez eu não tenha conduzido bem. Eu, obviamente, estou perguntando da sua experiência. Não, e isso que eu prego agora, né, está embutido no artigo, né, é que o processo de avaliação de impacto, né, dos efeitos do treinamento, ele tem que ser avaliado dentro desse ecossistema. Não basta se avaliar só o treinamento, né? Você tem que avaliar o envolvimento, a participação do líder, né, como apoio, suporte à transferência. Se a empresa criou condições, porque é comum você mandar um indivíduo para o treinamento e ele retorna para a área está do mesmo jeito, está a mesma coisa, e ele não tem a menor condições, não tem... Né? Ele até queria voar, mas ele é obrigado a continuar andando feito o peru lá. Exato. Ou por questão da liderança ou da própria organização em si. Tá? Mas então por que ela mandou? Só para ter conhecimento?
Então não tem aprendizado. Tá? Isso me lembra muito, Sérgio, é muito comum nas áreas rurais, eu trabalhei no terceiro setor em alguns projetos, quando um produtor rural de pouco conhecimento, um pouco erudito, vamos dizer assim, né, que cresceu ali plantando sem muito conhecimento, ele manda o filho estudar. E quando o filho volta, ele não quer que mude nada, né? Então, o filho tem conhecimento e isso nos leva a uma outra pergunta. Ok, ele volta e não pode voar. Ele é um peru que aprendeu tudo sobre voar, mas ele quer voar, mas ele não pode voar. Cortar as asas. Cortar as asas dele. O que ele faz, na sua opinião? Ele poderia ser um instrumento de mudança, a empresa não dá esse espaço de jeito nenhum. Ou ele sai da empresa, da organização, ou ele se acomoda. Eu temia que você Fica lá. Ele respondesse. fica lá, se o salário é bom, o local é bom para trabalhar, tudo vai ficar lá. Não é... Sérgio, isso nos leva a uma provocação que, por trabalhar com tecnologia, eu não posso deixar de fazer. No âmbito de SPEC, por exemplo, nós temos que produzir treinamentos cada vez mais rápido. Tá? No campo do treinamento operacional, nós não fazemos isso, mas poderíamos fazer. Os desafios são grandes, às vezes, pelas razões que você já expôs, uma mudança operacional na empresa, enfim. E a inteligência artificial está revolucionando isso. O processo criativo, o processo de criação de conteúdo, o processo de redação dos roteiros, tá? A qualidade está realmente, para esse fim, se tornando uma qualidade superior em vários aspectos. Seja no roteiro, seja na criação de imagens, seja na criação de áudio, seja na montagem final. Como é que você vê o impacto, né? E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, eu vou fazer um paralelo aqui só para você entender do que eu estou falando. Eu admiro muito o professor brasileiro que trabalha com comunicação cérebro-máquina, gente, como é que é? Miguel Nicoleles, tá? E o Miguel Nicoleles tem falado frequentemente contra a inteligência artificial no sentido de que isso, até ele cunhou uma frase, não é inteligência nem é artificial, tá? E fez várias críticas, algumas delas recentes, por exemplo, a Neuralink do nosso amigo Elon Musk, dizendo, olha, ele não vai conseguir nunca, tá? O problema é que o Elon Musk não estava, do ponto de vista de business, preocupado ainda em criar um cérebro, um super cérebro. Ele está preocupado em resolver um problema que pode gerar muita renda, que ele acabou de implantar o primeiro chip para fazer uma comunicação de pessoas que têm rompimento cervical e assim por diante. Em outras palavras, eu critico algo muito, muito grande e alguém está mirando algo muito menor. Mesmo paralelo eu faço no desenvolvimento organizacional no campo do treinamento. Aí eu estou falando de treinamento, tá, Sérgio? Porque o aprendizado não acontece porque eu usei inteligência artificial. Eu continuo falando de conteúdo, geração de conteúdo, etc. Na hora que a inteligência artificial chega e fala assim, olha, uma coisa que você dizia que você levaria um mês para fazer, eu faço em um dia agora. Tá? Isso muda paradigmas dentro das organizações, né? De muitas maneiras. E não resolve, na minha opinião, o problema do aprendizado. Só resolve o problema como diria o professor José Pacheco, o problema da ensinagem. Mas é um grande impacto. Tá? Como é que você está vendo esse impacto? O que as áreas de RH com as quais você conversa, as pessoas, o que elas estão vendo desse impacto da inteligência artificial? E aí eu só acrescento mais uma pitada. Nós temos sistemas em SPEC que fazem devolutivo. Ainda é feito com curadoria humana, mas fazem devolutivo, feedback. Tá? Que é alguma coisa que muitas vezes não se faz em treinamento nenhum. Então você faz eu sou capaz de dizer, olha, diante dos exercícios, do que você fez de depoimento, os pontos a melhorar são esses. Como é que você está vendo o impacto disso? Olha, Roberto, está vindo aí repensando essa questão de educação, né? O chamado TDE, né? Treinamento, Desenvolvimento e Educação, né? Nas organizações. Porque já começa a falar o seguinte, olha,
a coisa não é mais educação corporativa, porque estava na moda educação corporativa, Sim. criando as academias, que as coisas, né? Sim. Então, agora é cultura de aprendizagem. Universidade corporativa. Universo corporativo, e isso ficou na moda há muito tempo. Que, em muitos casos, não era universidade coisa nenhuma, era área de treinamento que se auto-intitulou a universidade fazendo as mesmas coisas, né? Fazendo os mesmos programas, os mesmos projetos, né? E agora está fazendo, bom, agora não é mais educação corporativa, o tom é cultura de aprendizagem. Você está ouvindo muito o termo cultura de aprendizagem. Ao adotar o termo cultura de aprendizagem, você está dizendo o seguinte: eu estou mudando o protagonismo. Ele não é mais do RH, ele é do indivíduo. Que pode aprender em qualquer lugar. Pode aprender, e o conhecimento pode estar em qualquer lugar. Fala-se até que essa questão de acúmulo de conhecimentos hoje é bobagem. Você pegar um currículo com todos os cursos que a pessoa fez, conhecimento, a maioria daqui já não vale mais nada. Já perdeu o sentido. Tá certo? Você aprendeu COBOL, você não lembra mais. Aí você bateu. Graças a Deus, eu sei COBOL. Dá na mesma. Então não se sabe bem ainda o que é cultura de aprendizagem. Eu acho que a cultura de aprendizagem, e fala que não adianta ficar acumulando conhecimento. Você tem que ver o fluxo do conhecimento. Porque o conhecimento você não precisa de adquiri-lo, você sabe saber onde ele está passando, e para você ir atrás dele. E você acha que a tecnologia tem responsabilidade nessa mudança? Tem. Tem porque a tecnologia ela tem uma dinâmica aí de evolução exponencial. E a capacidade humana é linear. Né? Então vem esse gap. Como é que vai tirar essa diferença? Então não é pelos métodos tradicionais, colocando dentro de sala de aula, né, dentro da faculdade, que você vai acompanhar isso, não. Tá? É onde que agora o protagonismo. Porque hoje, na tecnologia, as pessoas aprendem fazendo. Tá? Eles não aprenderam aqui na escola. Mas a provocação que eu estou te fazendo, Sérgio, é porque se você pegar um treinamento bem operacional, tá? Digamos, para a gente não ser bem tangível, um método de inspeção mudou numa determinada máquina. Algo muito tangível. É claro que se o treinamento for organizado de forma presencial, ou seja, alguém que sabe vai ensinar para os demais, mais ou menos já se... Mas, via de regra, as organizações querem ter conteúdo, algum tipo de programa de treinamento, e aí entra fortemente a linguagem do vídeo que está dominando, e mais fortemente ainda a linguagem dos vídeos curtos, né? Que nos levam para o aprender enquanto se faz. Ou seja, eu estou aqui fazendo a inspeção, eu posso parar 3 minutos, né? E a gente faz isso em casa toda hora. Você está montando a tecnologia. Foi desmontar um ferro, passar a roupa, falou, peraí, deixa eu ver como é que desmonta esse ferro aqui na internet. E tem sempre alguém lá que se dispôs a ensinar. E o que eu estou dizendo é que a tecnologia está facilitando cada vez mais que esses conteúdos sejam produzidos. E eles estão sendo disponibilizados gratuitamente. E isso, as áreas de treinamento estão percebendo? Pouco, tá? Porque você tem muita coisa gratuita, coisa boa, de universidade de nome, gratuito, e eles não estão explorando isso, preferem colocar numa instituição que tem uma grife. Então, principalmente na parte de desenvolvimento gerencial. Essa parte do desenvolvimento de liderança é uma outra história, tá? Que eu não sei qual que é o resultado que se tem no final, mas todo mundo tem que fazer desenvolvimento gerencial, ou desenvolvimento de liderança. Quanto a isso, eu tenho minhas ressalvas, tá, Sérgio? Porque eu tenho acompanhado por conta de SPEC, as empresas fazem treinamentos de liderança, e aí você vai olhar os currículos, são muito interessantes. Tem de tudo, desde matemática financeira. Né? Tem. E o mesmo para todas as empresas. O mesmo para todas as empresas. E aí a provocação que eu faço é que o que faz um líder, né, diversos modelos de liderança que são defendidos aí pelo mercado, mas o que faz um líder
que permite que ele seja um líder, seja ele um líder focado em resultado, ou se ele é um líder carismático, ou se ele é um líder, enfim, não importa, mas o que faz um líder são as características primárias dele. Então, se uma pessoa é, por exemplo, extremamente extrovertida, ela tende a extroversão tende a interferir no modelo de liderança dele fortemente. E a nossa proposta é que você precisa treinar os líderes nessas características primárias. Ele precisa entender quem ele é, e aí entra a psicometria, que a gente conversava antes de iniciar a gravação, ele entender quem ele é e começar a trabalhar, olha, quem eu preciso ser, que é o que a gente chama de dimensão ideogênica, né? E aí você ainda vai ter um monte de gestores e líderes que vão falar assim, mas eu não quero mudar, eu quero ser esse líder, né? Então, esses modelos de treinamento gerencial, para mim, tem um equívoco enorme neles. Eu acho que tem muita coisa aí de modismo. Sim. O próprio modelos, né? Tem muita coisa de modismo e muita coisa de copiar o que o outro faz. Tá? E outro, nós temos que desenvolver os nossos líderes. Tá? Claro, tem que desenvolver, mas seria esse o caminho, colocar dentro de sala de aula? Eu particularmente acredito que não. Você disse uma coisa antes que me parece muito importante. O treinamento é uma parte disso, mas não é somente o treinamento e talvez nem seja mais importante. É algo a se refletir. Porque a aprendizagem já se dá de várias formas. Pode se dar através da leitura, através do treinamento, através da conversa. Eu queria pegar esse gancho para você falar de política de aprendizagem, que eu acho que nós chegamos exatamente nesse ponto. O que é a política de aprendizagem? Como é que se dá isso? Bom, a política de aprendizagem, primeiro ela tem que ter um corpo em que haja uma declaração da empresa, né, o enunciado da empresa, no que ela entende por aprendizagem. O que ela entende para poder transmitir? Qual que é o contexto dela? E quais são os fundamentos teóricos, né, conceituais que ela está adotando. Tá? Isso quando eu coloco uma política, a primeira coisa que eu busco fazer é isso, inclusive com a conexão aí com coisas relacionadas ao negócio. Tá? Se a empresa dá essa importância, quer fazer essa conexão ou não. Né? Aí você tem que colocar, né, as responsabilidades. Na política, você coloca as responsabilidades da empresa, o que a empresa acredita, tá certo? Qual que é a responsabilidade dos líderes e qual que são as responsabilidades do empregado. Assim, né? Basicamente, uma política de aprendizado, ela teria que contemplar isso, o seu conceito de aprendizado. Dá para ser informal numa empresa menor, certo? Não. Dá, porque a pessoa vai entender pela prática ou pelos discursos. Entendi. Tá? Mais do que uma política, é uma filosofia. Vira uma filosofia. Né? Quando a gente está falando em política, um enunciado, é porque é uma forma que você tem para comunicar. Agora, isso, no momento que coloca dessa forma, qual que é o próximo passo? Pegar essa política e transformar ela em um processo de aprendizagem. Eu ia falar disso agora, o desenho do processo. Você tem que desenhar seu processo, que tem que contemplar o que está na política. Tá? Você não pode esquecer a política na hora de desenhar o processo. Aliás, o processo é para a implementação da política. Você diria que o onboarding nas empresas, se ele não existir, ele matou isso tudo, porque a pessoa já entra sem saber quem é a empresa. Ela já não sabe o que a empresa espera dela. Como pode existir política de aprendizagem se eu não tenho um onboarding minimamente adequado? Tem que alinhar, né? Tem que alinhar. Aliás, no onboarding você não vê ele em todas as organizações. Tá? E essa integração, né? E até onde termina essa integração? Até mesmo conceito. Até onde começa a integração? Até temporal, né, Sérgio? Quanto tempo dura um onboarding? Porque tem organização que isso
coloca o cara no auditório, faz uma palestra para ele, mostra o plano de benefício, mostra essas coisas todas da empresa. E tem outros que isso vai até quando a pessoa vai para o trabalho e ele é acompanhado há um período. Né? Mas eu vou mais longe, mais fundo, né? Você, por exemplo, eu já vivi essas experiências. Tantas empresas que têm código de ética e que no onboard o cara nem fica sabendo que existe. E que pior do que isso, nem pratica aquele código. Então ele não serve para muita coisa, a não ser para dizer que tem, né? Isso para mim é fundamental no processo filosófico da pessoa entender o que ela está fazendo ali, né? De que ela faz parte. Você até chegou a falar antes aí sobre a questão da liderança. Quer treinar a liderança? Treinar no código de ética. Treinando no código de ética. Perfeito. Tá? Que ele vai ser um bom líder. Outra coisa que me parece importante, bom, a gente pratica na CUCAC, Sérgio, é a criação de uma identidade. A gente tem na CUCAC o termo CUCACer. O que é ser um CUCACer? Está declarado no Código de Ética, é praticado diariamente. A gente tenta praticar diariamente, claro que sempre vão haver falhas. Não tem distorção. O que eu posso dizer para quem está nos ouvindo é que os resultados vêm, tá? Você começa a ter um processo em que as pessoas sabem o que é esperado delas, mas essa identidade, eu saber quem eu sou naquele momento, né? Eu sou funcionário da empresa tal e como tal existe um conjunto, aliás, está nos códigos de ética, existe um conjunto de valores aqui que eu não posso simplesmente contrariar, porque senão eu não sou funcionário daquela empresa. Em termos de valor, você não deve transigir, né? Não deve transigir, valores não são transigir. Agora, o que acontece também é que essa questão dos valores são mal elaboradas, certo? São mal entendidas dentro da organização, né? Porque tem valores, coloca ali, tem esses valores, vamos falar assim, de natureza ética, moral, né? Isso vale para todo mundo, né? E tem os chamados valores instrumentais, que as pessoas confundem às vezes, tá? O que é valor instrumental? Qualidade. Olha, isso é um valor instrumental, isso não é um valor do indivíduo, tá? Qualidade, agilidade, essas coisas. O que é isso? Isso é o núcleo da sua estratégia. Isso seria uma core competência. Tá? Então, você vê os códigos de ética, eles têm essa mistura dessas duas categorias. Sim, muito comum. Né? E depois, quando você vai trabalhar no desdobramento lá, ou trabalhar nas estratégias de desdobramento, aquilo já começa uma confusão. Já não fecha muito. Eu queria te contar de uma experiência que a gente está fazendo. Queria saber, não elogios nem críticas, mas prós e contras, tá? A gente está trabalhando, a gente tem um avatar na empresa chamado Cabote. É um avatar feminino que o propósito dela, quando foi criada anos atrás, era operacional. Era ser instalado no site, dizer coisas bem simples como onde fica localizado, que hora que funciona, essas coisas. A Cabote muda agora, no nosso kickoff anual, em fevereiro, ela muda de função e ela passa a ser alguém, uma inteligência artificial que responde sobre como resolver problemas. Então, é literalmente isso. Vou te dar um exemplo. A pessoa coloca lá, o cliente não pagou, tá? O que eu faço? Porque pode parecer banal, mas eu posso ligar para o cliente, dar um esporro nele, eu posso protestar o título dele, eu posso fazer um monte de coisa. Mas, à luz do código de ética, o que eu faço? Né? Qual é o método de resolução de problema que eu devo implementar? E a Cabote vai estar disponível no dia a dia. Né? As pessoas vão poder chamá-la a qualquer momento e ela é essencialmente baseada no código de ética. O que você acha dessa experiência, prós e contras, até para que a gente possa aproveitar um pouco nos contras e a gente já se preocupar com ele? Não, eu não Deixa de ser algo formatado para ser algo dinâmico. Eu não imaginaria que pudesse ser diferente. Né? Você não poderia deixar um avatar te criticar, né? Instruir as pessoas com aquilo
que você não prega, que a organização não prega, que não é a identidade da organização, né? Eu não sei como é fazer esse policiamento Não, não é policiamento. do avatar, Você fala... para que ele não extrapole. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa é a etapa em que a gente está. Esse é um risco, bem colocado. Essa é uma possível crítica. Ele pode extrapolar, mas estamos trabalhando para que não extrapole. Até agora não extrapolou, não. Porque ele é baseado apenas no código de ética. Porque existe risco de perda de controle sobre ele? Da forma como nós estamos implementando, não, mas haveria tecnologias em que haveria risco dele, por exemplo, usando o termo técnico, que é justamente esse, dele surtar e recomendar algo sim, existiria. Nós estamos fazendo algo aí, Casa de Ferreira Espeto de Ferro, né? Que a gente chama de IA controlada, IA sob controle. Ele não vai surtar e recomendar uma coisa que está fora daquele campo ontológico ali que eu coloquei. Mas a questão aqui é, a partir do momento... Porque o meu grande problema, eu acho que da maior parte dos gestores, e obviamente nós não somos uma empresa gigante, mas o grande problema é que diante de um problema, o colaborador muitas vezes não sabe como agir. É o peru. Ele foi treinado, ele ouviu falar daquilo inúmeras vezes, mas ele não liga o nome à pessoa. Um exemplo típico, gestão de crise. Tá? Nunca inicie uma gestão de crise sem ter todas as informações à mão. Olha, o que eu sei? Como é que eu vou gerir algo que eu não faço a menor ideia do que seja? Né? Mas as pessoas simplesmente esquecem isso. Então, na medida em que você tem algum lugar onde a pessoa pode simplesmente entrar ali e falar, estou com esse problema, e receber um conjunto de recomendações, a nossa esperança, a nossa expectativa é que o código de ética se torne vivo. Ele não é só um código de ética, tá? O nome, mas ele é também um código de conduta e ele tem o nosso perfil socioemocional do Kukaker. Como um Kukaker deve agir diante das situações. Essa é a experiência que a gente está vivendo lá. Tá? Não sei se outras empresas estão vendo algo semelhante. Eu não conheço. Eu sei que teve uma empresa, esqueci qual que é, não é aqui do Brasil, que demitiu o avatar. Né? É muito arriscado, Sérgio. Isso você tem toda a razão, porque é muito arriscado. Uma perda de controle, ela às vezes é irreparável, né? É algo, sobretudo numa empresa grande... Ele não pode ser autônomo. Ele não pode ser autônomo, porque... Esse é o grande risco da inteligência artificial. Sem dúvida. Perder o controle sobre ela e ela te dominar. Mas o que eu posso te dizer é que tecnologia para que isso não aconteça existe. Pode haver um certo descuido, que grandes corporações você se lembra quando, anos atrás, antes da pandemia, a Microsoft resolveu testar uma inteligência artificial aberta e em menos de 24 horas ela era homofóbica, discriminatória e assim por diante, né? Então isso é muito arriscado. Vamos avançar um pouquinho, Sérgio, para avaliação de impacto e People Analytics, tá? Nós já falamos de avaliação de impacto, né? Você já disse que não tem, né? Mas eu queria explorar dentro da avaliação ou ao lado da avaliação de impacto o People Analytics. O que representa o People Analytics para as empresas hoje? O People Analytics hoje é muito focado em dashboard. Dashboard com base em indicadores. Né? Então, no caso do RH, são indicadores relacionados aos processos de RH. Né? Alguns têm muita estatística e não indicador. Né? Estatística pura. Quer dizer, o RH tem uma certa dificuldade em lidar com dados. Natural. Tá? Pela formação e tudo. E é algo relativamente nova. Em algumas áreas existe até uma aversão a dados. E no campo da formação, recentemente eu fiquei sabendo que alguns cursos superiores de psicologia que povoam muito, como você disse, as áreas de RH, eliminaram, por exemplo, a estatística do currículo. Então isso já... O Kenny é professor de estatística no curso de psicologia. Isso já cria uma certa aversão do cara, porque ele nunca ouviu falar, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Né? Então, hoje o estágio inicial, né, do People Analytics
está muito focado nisso, até, e tem uma certa dificuldade ainda, porque ele não tem ainda, você não vê assim, modelagem de dados. Tá? Você vê extração de dados, joga dentro do BI e gera aqueles gráficos maravilhosos, aqueles dashboards maravilhosos. Tá? Mas isso é passado. Isso não existe, não existe correlação. Você não trabalha correlação. Você não trabalha regressão. Tá? Que já faz parte da estatística inferencial. Né? Você fazer inferências. Né? Correlação e regressão. Então, você deveria, o People Analytics tem que avançar para análise. Tá? Análise de causa e efeito, os preditores. Quais são os seus preditores? Né? Sabe-se, por exemplo, que inteligência geral é um dos principais preditores para um bom desempenho no treinamento. Isso já é comprovado. Né? Você nunca vê uma base de dados em que você combine dados demográficos, dados comportamentais, dados de gestão de desempenho. Você não vê isso. Tá? Para você poder correlacionar, né? Fazer inferências. E está mudando esse entendimento. Né? A gente fala em estatística descritiva. Descritiva, a princípio, é o que todo mundo já aprendeu. Né? Sim. Descreve o dado. Sim. Né? A estatística inferencial, muitas pessoas já ouviram falar, uma grande parte já ouviu falar, mas pouca gente usa. Tá ali na parte de correlação, regressão, né? Modelagem de equações estruturais, que está intermediária aí. Né? E você tem outra coisa que para mim, hoje é o que mais avança aí, né? Porque você já tem softwares mais amigáveis para isso, a teoria das variáveis latentes. Certo. Onde que você trabalha com análise fatorial e teoria de resposta ao item. São os dois principais focos que já está mais do que experimentado no campo educacional. O Enem é a base dele. A base dele é teoria. Em organizações eu nunca vi usar. Tá? A análise fatorial, eu usei na organização de uma forma experimental. Né? Mas não te fala, porque é o seguinte, aí quando você faz isso, você mudou o conceito. Mas o campo da estatística descritiva é muito mais confortável, né, Sérgio? Ele é bonito por conta dos gráficos, dos dashboards. Ele é confortável porque ele dá média, desvio padrão, te dá essa Eu ia citar o desvio padrão, porque a minha experiência mostra que até a análise do desvio padrão ela é tão superficial que as pessoas não conseguem compreender efeitos de amplitude, efeitos de desvio padrão, e como é que você deve considerar isso numa amostra. Enfim, a crítica a pessoa está indo tomar cerveja na hora da aula de estatística e isso está matando muitas áreas. Muito importante nisso tudo. Desenvolve-se instrumentos, principalmente pesquisa, modelo server, né? Sem nenhuma preocupação em ter validado, ter validação. Se aquilo é validado. Tá? Você valida, você tem com a análise fatorial, você valida. Tá? Tem outras técnicas em torno dela que você valida. Então, você está medindo coisas que podem não ser confiáveis. Principalmente no campo da correlação é muito importante, né? Relações de causa e efeito, né? Ou de simultaneidade de comportamento. O que eu acho, por exemplo, que seria um grande ganho, né, nas organizações, é conseguir trabalhar com modelagem de equações estruturais. Né, que você pega você cria uma equação da coisa, né, usando correlações e regressão. Sim. Né? Que aí você entende.
E você vê futuro para isso sim, mas fora do campo da academia, as empresas podem realmente... Eu vou ser bem prático. Que dia que departamentos de RH vão contar com um estatístico? Eu sempre preguei isso, já tem uns mais de 5 anos, que eu falava que você não devia contratar mais psicólogo, você devia contratar estatístico. Os estatísticos... Porque o estatístico, com um pouco de psicologia, ele usa mais a psicologia do que o... Eu já vou mesclar, até por influência da professora Beth Nascimento, que é nossa mentora, doutora em psicometria. Acho que a gente devia ter uma espécie de psicólogo estatístico, né? Alguém com uma formação, Sim, já desde o curso de graduação, com foco em ser um psicólogo estatístico. A psicometria está nesse campo, mas eu estou dizendo para além, mesmo na psicologia organizacional, né? Porque quem vai para a psicologia organizacional não passa nem perto de estatística, né? eles têm noção de estatística, mas todos eles falam que mataram as aulas. For tomar cerveja na hora da aula, né? Aquela cerveja de sexta-feira. Mas você não faz análise de dados sem estatística, Roberto. Não faz. O Miguel Nicolés fala, olha, a inteligência artificial, como ela existe hoje, ela é essencialmente estatística. Tá, ok. Nós vamos apanhar do mesmo jeito. Você dá um exemplo, Eu concordo com ele, mas nós vamos apanhar do mesmo jeito. olha a história, se não me engano, da Google, quando foi desenvolver o tradutor. Você conhece, né? Não me lembro. Mas Que eles aqui pro nosso público. eles tinham contratado uma equipe de linguistas para desenvolver o tradutor, né? Para construir o tradutor. E a coisa não avançou. Substituir os linguistas por estatísticos. Foi quando andou. Por quê? Tudo é probabilidade. Então, quando você pega uma palavra combinada com outra, probabilidade... E aí a passa por isso. Aí a generativa passa por isso. Essencialmente é isso. Então, a estatística que criou os tradutores, né, que eles sofrem tradução, não foram linguistas, foram os estatísticos. Bom, Sérgio, eu vou cair agora num lugar comum, a gente está se aproximando do final. É um lugar comum, mas é um lugar comum que eu não gostaria de deixar de praticar aqui não, que é a famosa bala de prata, né? A gente falou de tanta coisa que precisa acontecer nos departamentos de RH, mas eu sei que os gestores sempre vão se perguntar o que é mais importante ou o que eu devo fazer primeiro. O que você recomendaria para o nosso público aqui? O que você diria para ele? Olha, se você não puder fazer mais nada, faça pelo menos isso. Eu tenho minha opinião, mas gostaria de ouvir a sua. E você está falando em foco... No cenário do nosso aprendizagem e treinamento, claro. Desculpe, eu não circunstanciei. Em aprendizagem e treinamento, o que você diria o seguinte? Olha, não deixe de fazer... Tem 2 pontos que eu... Né, o que é fundante? Que eu busco reforçar. Tá? Um deles é avaliação de impacto. Desenvolver os instrumentos de avaliação de impacto. Sem avaliação de impacto, você não vai ter medida, você não vai saber nada. Tá? Você vai ser só medida de satisfação com base na reação. Tá? Então, e esse é um outro ponto. Outro ponto que tem que investir, né, e que a gente não vê isso de uma forma muito estruturada, é design institucional. Tá? O design institucional onde você trata do planejamento do programa, do projeto, do treinamento, vamos dizer assim, né? Com seus aspectos pedagógicos e com o público que vai participar. Então, você tem que fazer o design institucional, investir nisso. Porque hoje você contrata uma organização de treinamento, o design, entre aspas, já vem embutido. Mas o dela, não o seu. Não sei.
Tá vendo? Então, nessa parte de liderança, é tudo design, vem tudo de fora. E os outros não são feitos. E frequentemente vem de fora e com um sotaque É igual os outros. que não se adequa, né, para a realidade daquela organização. Você tem o próprio modelo de competências, que são as competências iguais para todo mundo. Eles até criam, deste ano, quais são as competências que vão fazer sucesso. Né? Que é mais comum, que está na moda. Isso acontece. Ou seja, então nós estamos fechando em avaliação de impacto e design institucional. Isso. Essas são as duas coisas. Recomendações que eu acho que deveria ter um olhar para isso. Tá? Sérgio, nós estamos terminando, foi uma conversa bastante instrutiva, certamente a gente vai ter outras no futuro. Eu queria agradecer você que esteve com a gente nesse podcast. Esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção do time SPEC da CUCAC. A gente sugere que você nos siga nas nossas redes sociais, você dê o seu like ou seu dislike, se estiver aí no YouTube. Se inscreva para seguir os próximos episódios. Lembrando que nós fazemos episódios com foco de fundar, de esclarecer conceitos que possam nos ajudar no dia a dia das organizações, sejam elas educacionais, sejam elas empresariais. Eu agradeço demais por vocês terem estado com a gente e divulgue, mande esse link para aquela pessoa que você conhece, que está preocupada com o desenvolvimento humano na educação e no trabalho. Eu agradeço muito, eu sou Roberto Francisco, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. todo mundo.